Graças ao bom Deus, é mais um ano terminando aqui com o Novo Tempo. E ano de 2020, a doutora Keila volta com força total. Quero aproveitar ao máximo para a gente falar um pouquinho sobre final de ano, sobre começo de ano novo. E tem muita coisa para falar sobre esse assunto, né? Tem bastante. Mas a gente vai pegar um assunto basicão mesmo, né? Que é aquele que mais se fala, o que é muito comum a gente tratar desse assunto, que é a parte das metas, né? Aquelas as resoluções, os planos que a gente faz para o ano seguinte. Mas hoje a gente não vai falar do ano que vem. Ano que vem a gente vai falar na semana que vem. Ok. Hoje eu quero trazer aqui uma reflexão e quem sabe aí alguma coisa para o nosso ouvinte começar a prestar atenção, né? Para que ele possa fazer então as metas para o ano que vem de uma maneira mais produtiva, mais realista, que ele realmente tenha condições de obter sucesso na sua empreitada para o ano que vem. Legal. Porque vamos falar então das metas de 2019, nesse ano que está acabando, né? Quando você lá no comecinho do ano fez a sua listinha de coisas que eu vou fazer em 2019, né? E você planejou e sonhou, né? A gente espera que você tenha analisado o que você já tinha, né, em 2018 e o que você queria para agora em 2019. Então começa o ano e você agora vai. 2019 vai ser meu ano. É geralmente assim, sim, né? Sim. A gente começa assim, 2019 vai ser o ano, assim como tem alguns dizendo que 2020 agora vai, né? E é legal isso. A gente não deveria olhar para isso e falar, que adianta, todo ano é a mesma coisa. Não. Vamos ser um pouco mais alegres, né? Mais motivadores, mais otimistas. Né? Mais otimistas. Falar, não, beleza. De repente o que esse ano agora não foi da maneira como eu imaginei. Mas sim, é legal a gente ter esse novo gás. A passagem de ano traz, né? Traz essas características de dar pra gente um novo fôlego. Falar assim, não, agora, não, tudo bem, vamos recomeçar. É uma ideia de que eu posso talvez esquecer tudo de ruim que aconteceu e poder seguir adiante e recomeçar como se fosse do zero. A gente sabe que não é assim, mas tem essa sensação, né, de recomeço, de renascimento, né, ressurgimento, enfim. Traz essa questão da nova oportunidade. E daí, meu querido ouvinte, você fez a sua lista, você começou 2019 com todo gás, né, com toda animação e vieram obstáculos. Sempre vem, né? Vem os obstáculos. Os benditos, vamos falar benditos, né? Os benditos obstáculos. E eu quero comentar um pouquinho aqui com você sobre esses obstáculos que você diz que aconteceram, que você coloca, né? Não deu certo por causa disso, por causa daquilo e tal, não consegui, isso me impediu. Pra gente pensar um pouquinho. Vou tentar passar bem rapidinho, né? Mas é só para você, meu querido ouvinte, aí talvez eu peço para você agora uma dose especial de humildade, né? Porque é duro às vezes a gente pensar em algumas coisas e a gente resiste, né? Também bastante, a gente aciona nossos mecanismos de defesa, né? E a gente resiste em talvez reconhecer algumas coisas também. Muito bem, então eu vou colocar aqui alguns obstáculos possíveis. As circunstâncias, né? As circunstâncias me impediram. Aconteceu alguma coisa que era inesperada, aconteceu alguma situação que eu não tinha planejado, que eu não imaginava e me impediu de fazer isso. Meu caro ouvinte, vou colocar assim, vou botar real para você. Né? Olha, são raras, tirando as raras exceções, porque existem realmente algumas situações que elas nos impedem ou pelo menos nos colocam na posição de esperar, né? Vou ter que esperar mais para frente para fazer isso, agora não vai dar. Mas são raras as circunstâncias que nos colocam numa situação dessa de verdade, tá? Em geral, assim, porque a vida acontece, né? As coisas a gente planeja, mas as coisas não acontecem exatamente da mesma maneira que a gente planejou. Então, a gente planeja chegar a tal ponto. Agora, esse trajeto, e a gente planeja o caminho que a gente vai percorrer, mas durante o trajeto existem várias coisas que vão acontecer ou deixar de acontecer que vão interferir naquele nosso plano. Mas é interferir, não é impedir. Vai ter pedras no caminho. Vai ter pedras no caminho e, inclusive, muitas dessas pedras foram colocadas por você mesmo. Olha, pela gente mesmo. Tem mesmo. muitas circunstâncias que nós
por ação ou por omissão, a gente acabou colocando ali. Sim. Né? Ou a gente agiu de maneira inadequada e a gente acabou... circunstâncias vieram como consequência daquela nossa ação e daí a gente olha para a consequência como se fosse a circunstância em si. Não foi isso que aconteceu que me atrapalhou. Não, foi o que você fez que gerou isso e daí te atrapalhou. Né? Então, a gente já fala, não, isso me atrapalhou, como, eu vou me isentar, não é comigo. Colocando né? a culpa fora de você. Foi outra situação, foi aquilo ali, foi aquilo lá, foi... daí a gente fala, né, alguma coisa... sei lá, econômica, alguma coisa familiar, a culpa do governo, do trabalho, seja o que for, esse aí é o culpado para sempre, né? Sempre. Esse aí tá sempre nas conversas, se Sim. não é culpado hoje, vai ser amanhã. Sim, sempre. Em algum momento esse aí vai ser o culpado, né? Sim. De novo, realmente tem coisas que acontecem, não tô querendo aqui ter falta de empatia, querer aqui ser assim, uma ditadora falando, não, a culpa é sua, não é isso. Totalmente sua, não é? Mas de verdade a gente precisa ter essa humildade de olhar e fazer essa autoavaliação. Essa situação que eu digo, né, para mim mesmo e para outras pessoas que me impediram de realizar aquilo a que eu tinha me proposto, realmente me impedia? Ela realmente bloqueou totalmente o meu caminho para chegar até lá? Ou foi apenas uma pedra, às vezes muito grande, a gente precisa reconhecer, mas ou foi apenas uma pedra ou algum buraco até, que eu precisaria talvez adotar algumas estratégias para contornar, para pular, para superar aquilo, mas daí então, como aconteceu aquilo, eu falo, não, isso aí me impediu. Então pense de verdade, querido ouvinte, essa circunstância que você coloca aí, eu não fiz por causa disso, isso realmente bloqueou 100% totalmente a possibilidade, ou você que não deu seguimento porque você teria que talvez mudar de estratégia, ou porque isso demandaria um pouco mais de esforço, e daí você foi mais conveniente você colocar a culpa naquele obstáculo, né? São apenas coisas que a gente está querendo aqui hoje para chamar os nossos ouvintes, né? Para a gente ter um pouco mais de responsabilidade nas coisas que acontecem com a gente. Entendi. Outra situação que pode também ser um obstáculo é a tal da autocrítica. Até nós falamos nos programas anteriores que a gente costuma criticar muitos outros e não sei o que para os outros, mas a gente também faz isso com a gente. Né? Então a gente fica, eu não sou bom o suficiente, eu não sou capaz, eu não consigo, eu acho que eu fui até aqui, aí todos esses obstáculos, na verdade, eles estão interligados, né? Porque falando do obstáculo anterior, se caiu uma pedra gigante no seu caminho e você vem com esse pensamento de eu não vou dar conta de passar por essa daí, né? Aí você, seja por negação, seja por qualquer outro mecanismo de defesa, você vai falar, não, gente, não deu, aquilo ali me impediu totalmente. E daí você vai encher a sua fala de muitos argumentos, né, para explicar, e são argumentos reais, são argumentos assim que tem lógica, né, mas se você for olhar direitinho mesmo, não bloqueou totalmente a possibilidade de você passar. Mas se você tem essa autocrítica, quase que uma autopunição, né, de eu não sou boa o suficiente, porque eu não vou conseguir, porque eu não sou capaz, né, você não vai conseguir passar. Né? Então, de repente, isso também te impediu de conquistar o seu sonho. Aí você fala, mas você olha para alguém, você vê uma pessoa talvez fazendo aquilo que você gostaria de fazer. Aí você olha e fala, mas eu não sou capaz. Querida, só um recadinho bem rapidinho para você. Se tem gente que é capaz, você também é. Boa. Né? Se há alguém que pode fazer, você também pode. Né? Mas a pessoa teve mais oportunidades, ela tem dinheiro, ela teve contatos, ela teve não sei o quê. Ok, tem algumas situações que talvez ela tenha diferente de você, mas com certeza em outros aspectos ela precisou também se desenvolver. Sim. Então você talvez tenha outras coisas que ela teve que desenvolver e você já tem. E nas outras você vai precisar correr atrás, enfim. Cada um tem o seu tipo de obstáculo de verdadeiro, né? Cada um tem a sua caminhada, cada um tem a sua trajetória. Então, eu quero chegar e fazer o que aquela pessoa está fazendo. Beleza, entenda que quando você chegar lá, ou aquela pessoa já não está mais fazendo aquilo, ou ela já está mais expert ainda, né? Porque ela já está lá.
Sim, né? sim. E às vezes a gente olha e fala, mas eu queria tal, por que eu consigo falar igual? Por que eu consigo fazer isso também? Mas você está fazendo tudo o que precisa para fazer aquilo, né? Ok, você pode até ter o talento. Você vê alguém falando, sei lá na frente, um evento, ou na internet, né? Que hoje tem muito isso, né? Dos canais do YouTube, você vê as pessoas fazendo isso. Isso aí que eu também consigo fazer. Isso aí, eu poderia fazer isso, eu tenho uma vontade de fazer isso. Mas você tem se dedicado, você tem estudado, você tanto estudado o conteúdo que é apresentado, como estudado como fazer essa parte, né, desse marketing, dessa exposição. Você tem várias coisas para você ir atrás, para você estudar, para você verificar, para você aprender antes de chegar nesse ponto. A gente olha para a pessoa e fala, eu também consigo fazer isso, mas a gente esquece da caminhada que a pessoa fez para chegar até lá, né? E das dificuldades e dos obstáculos que ela teve que superar para chegar até lá, né? Então, a autocrítica também é um obstáculo que a gente coloca, mas que não é real. Então, as circunstâncias, eu estou falando aqui de obstáculos que a gente coloca, que a gente usa como, na verdade, um monte de desculpas, mas eles não são reais. Então, as circunstâncias, em geral, não são reais, porque todas são superáveis. Né? Então, elas não bloquearam totalmente, realmente, o nosso caminho. Então, a gente poderia, adotando novas estratégias, desenvolvendo novas habilidades, superar esse obstáculo para a gente prosseguir, né? E a autocrítica também. Outra é a questão da falta de foco, né? A persistência. Eu começo a fazer uma coisa, mas não termino. Eu começo aqui, não termino. Eu vou fazer isso agora. Então, eu faço uma lista gigantesca para as minhas metas. E daí eu olho aquilo, ok, eu tenho esse monte de coisa para fazer. Daí eu começo uma, começo a outra, risca uma, dois itens e começo para riscar tem que ter terminado, né? Então, começo outro, e daí vem um outro obstáculo que eu já vou emendar aqui, que são as oportunidades, entre aspas, imperdíveis. Aparece uma oportunidade imperdível que não tinha muita relação com aquilo que você tinha planejado, ou não tem nenhuma relação, e você faz o quê? Não, eu não posso perder isso. Eu vou fazer, né? Nossa, que legal, que bacana. Mas no final das contas, isso não é oportunidade. Isso é apenas distração. Não são oportunidades, são distrações. Em geral, também muito raramente são de verdade oportunidades. Mas, como eu estou falando, assim como as circunstâncias, também essas oportunidades em geral não são. Elas são distrações e tiram você do seu foco. Tá? E por último, os outros. Os outros. Tem bastante. Os outros, né? Eu não consegui porque o fulano, porque a ciclana. Alguém deu pitaco, falou alguma coisa. Porque ela não cumpriu a parte dela, porque ele isso, né? Os outros. As pessoas são as culpadas por você não ter conseguido seguir adiante. O meu marido, planos, minha esposa. Né? Eu tava falando sobre isso, esse tema essa semana, e daí eu dei um exemplo, falei, que nem, por exemplo, alguém fechou você no trânsito, né? E daí você estava indo para um compromisso, você ficou com raiva, e você começou a, talvez, sei lá, seguir aquela pessoa, ou parou ali e começou a usar palavras gentis, palavras gentis para a pessoa, né, e tal, e ali você perdeu uns 5, 10 minutos, ou digamos que você não fez isso, mas você se distraiu um pouco, você ficou nervoso, daí até perdeu a entrada da rua lá, teve que dar uma voltona e perdeu uns 5, 10 minutos e chegou atrasado. Aí você chega e fala o quê? Eu me atrasei por quê? Porque me fecharam no trânsito. Aquele cara, aquela mulher, né? Aquela pessoa lá me fechou no trânsito, não acredita. Nossa, aí cheguei atrasado aqui. Não foi, você não chegou atrasado porque a pessoa te fechou. Você chegou atrasado porque você não teve controle emocional. Porque o fechar vai acontecer, né? Até quantas vezes você também já não fechou alguém. E não venha me dizer, se você dirige, não venha me dizer que você nunca fechou alguém. Sempre acontece. Não me diga uma barbaridade dessa. Então, a gente colocar, Cris, que a gente tem esse hábito de jogar pro outro, né? Eu não consegui por causa dele. Eu fiz uma sociedade e a pessoa me deu um calote, a pessoa não sei o quê. Olha, em raras exceções, novamente, a gente realmente está de inocente e ingênuo na situação. Na maioria das vezes, a gente obteve sinais e a gente não quis ver,
Né? A gente poderia, às vezes, nem ter começado, por exemplo, essa sociedade, mas a gente quis arriscar, a gente colocou aquele monte de observações e argumentos. No final das contas, a gente já estava se fadando ao fracasso, a tal da autossabotagem, né? A gente já estava fazendo uma autossabotagem que só ia aparecer lá na frente. Né? Então, o quanto você é responsável, porque enquanto a culpa for dos outros, enquanto a culpa for das circunstâncias, enquanto a culpa for de coisas que apareceram, que não estavam no seu planejamento, você vai continuar fazendo isso, porque não tem o que mudar. Vai mudar o quê? Né? Enquanto você não estiver no controle, sim, tem coisas que realmente a gente não tem controle. Mas enquanto você não estiver no controle do geral, não tem como mudar nada. Verdade. Não tem o que fazer, porque você vai ser sempre uma vítima do que estiver acontecendo ao redor. Você tá aí só tentando sobreviver e passar pelo ano. Quem sabe, talvez, se eu for abençoado, eu consigo cumprir minhas resoluções. Não. A gente precisa ter mais esse controle, puxar a responsabilidade para mim, falar, não, ok, eu fui responsável por isso. Porque quando você for responsável, aí você vai poder promover mudança. É essa mensagem que a gente quer trazer para os nossos ouvintes hoje. Show a sua mensagem aqui nessa tarde, doutora Keila, porque todas essas áreas são importantíssimas para o sucesso. E é o que a gente deseja para o nosso ouvinte, né? Sucesso para o ano de 2020, uma vida plena, uma vida feliz, uma vida com que os seus propósitos e objetivos sejam cumpridos. Isso depende de você. Com certeza. É só de você, a gente pode dizer, né, doutora Keila? Pode dizer. Então, assim, o seu maior inimigo é você mesmo. E o maior amigo também pode ser você. Eu assisti um videozinho no YouTube essa semana falando, o seu maior inimigo é aquele que você vê no espelho de manhã quando você escova o dente. Todo dia. Esse é o seu maior inimigo. E ele pode ser seu maior amigo, maior amigo também, né? Claro, tudo depende do que você vai escolher fazer. Né? Então, lembra disso, meu querido ouvinte, quando você puxar a responsabilidade para você, não estou falando de culpa, de você se culpar por coisas que não se culpe pelas raras exceções. Tem as exceções, né? Mas, em geral, quando você puxar a responsabilidade para você, aí sim você vai conseguir promover as mudanças que você tanto deseja. Tá, então, as dicas da nossa psicóloga, doutora Keila Bonfim. Encontre ela aí no Instagram, tem gente que fala assim, né? No Instagram. KeilaCris.bonfim. KeilaCris.bonfim. A gente agradece e semana que vem ela volta no último programa de 2019. Mas, porém, 2020 ela está de volta com a gente também. Obrigada, doutora Keila, mais uma vez. Um abraço. Encerrando aqui o nosso bate-papo Novo Tempo, eu vou pro intervalinho e já estou de volta.